pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você tá aqui no Jobis PC, um canal em que a gente aborda questões inerentes à deficiência de uma perspectiva mais humanizada, filosófica, psicológica, enfim, tudo de bom. Gente, na sexta-feira eu trouxe aqui o caso da Andressa Cesani, com a autorização dela. Eu vou falar brevemente do caso. A Andressa Cesani, ela é uma mulher cega de Maringá, e ela estava em companhia, na verdade ela não é de Maringá, mas ela estava em Maringá em companhia de sua mãe. E elas foram ao shopping em Maringá e tiveram a ideia de tomar sorvete numa sorveteria chamada Dom Gelateria. Mas elas não conseguiram tomar sorvete. Quando elas lá chegaram, as 3 funcionárias que estavam presentes no local ficaram de cochichos, risadinhas, basicamente hostilizando a moça. Por que, Jobis? Porque ela era cega. Tipo, só por causa disso não é comum hoje em dia, graças a Deus, mas isso ainda acontece e aconteceu com a Andressa. Ela chegou a sinalizar que ela não estava se sentindo confortável com a atitude que estava recebendo, e mesmo assim ela continuou sendo alvo de zombarias, humilhações, e por fim o atendimento muito mal feito, não leram para ela o cardápio, não tiveram nenhuma consideração com ela, mesmo ela estando lá na posição de consumidora, e acabou que ela optou por ir embora. Ela foi embora e não consumiu o sorvete porque ela se sentiu imensamente desconfortável. Ela relatou essa experiência no Facebook e eu entrei em contato com ela pedindo se eu poderia trazer para cá, para o Jobis PC, para a gente começar a pensar essas questões. Pois bem, na última sexta-feira, acho que foi isso, gente, vocês me perdoem. Na última sexta-feira, ela recebeu em sua casa, porque depois da repercussão da postagem dela, tanto no Facebook quanto do vídeo do YouTube, e eu também mandei o vídeo pro pessoal da Dom Gelateria, para eles saberem o que estava acontecendo, né? E aí o William Henrique foi à casa dela e se desculpou bastante, né? Porque realmente essa postura das funcionárias não representa a política da empresa. Então, assim, a Andressa, claro, aceitou as desculpas, de quebra ganhou sorvete. Ela finalmente conseguiu tomar o sorvete da Dom Gelateria, minha gente. Eu confesso que agora até eu queria tomar, porque eu não sei como é que é esse sorvete aí tão gostoso. Mas enfim, né? Aí ela obviamente aceitou as desculpas e, claro, a gente tem que trazer a questão aqui no Jobis PC para continuar pensando filosofica, psicologicamente sobre essa questão toda. Porque a gente trouxe a questão do preconceito, trouxe a questão da discriminação, de que ela foi alvo, e agora eu queria colocar na mesa essa continuação. O fato é que a Dom Gelateria teve repercussões bastante negativas dentro das redes sociais, inclusive direcionadas especificamente ao dono da empresa. E eu acho muito importante a gente olhar para isso, porque em tese tudo terminou bem. Ele foi lá pedir desculpa, ela naturalmente aceitou pedir desculpa, fez um vídeo contando que estava tudo bem. Vai estar aqui na descrição o link da postagem da Andressa, para vocês poderem vê-la e poderem ver o vídeo, enfim, só coisa boa lá. Mas aí a gente precisa olhar para isso. Primeiro, eu queria falar da atitude ali que as meninas tiveram, né? Que é a ignorância de um ponto de vista mesmo de não saber lidar com as pessoas. Então a gente vive numa sociedade que está se transformando. A gente vai ter bastantes idosos, porque a expectativa de vida está aumentando, e a gente também vai ter muitas pessoas com deficiência. Já vou chegar nas outras diversidades. Então a gente tem muita gente, muita criança nascendo com autismo, a gente tem muitas pessoas com outras deficiências, e gente, essas pessoas com os avanços tecnológicos, com os avanços de outras das ciências humanas, elas vão cada vez mais estar na sociedade. Já está acontecendo. A história de que o idoso ficava dentro de casa esperando a morte chegar, de que a pessoa com deficiência ficava em casa esperando a morte chegar, e de que pessoas com quaisquer diversidades neurológicas ficavam presas
como é que fala, gente? Me ajudem aqui. Nos manicômios ou sei lá onde, isso acabou. Essas pessoas, elas estão transitando na sociedade e é preciso saber respeitar essas pessoas. Ah, mas eu... Olha, segura. Segura. Sabe? Simplesmente isso, segura. Quem sai soltando tudo é criança pequena. Adulto, a gente precisa aprender a se conter, a se equilibrar e ter o mínimo de prudência e de dignidade nas reações, né? Porque realmente ficou ruim para elas, né? É desagradável para elas, não foi legal. Elas não saíram ganhando com isso. Mas aqui eu peço licença para falar agora sobre o nosso companheiro William Henrique, que eu acredito piamente que seja uma pessoa boa, que seja uma pessoa responsável, que seja uma pessoa ética. E aí eu acho que o que aconteceu com ele pode servir de exemplo para todos nós. Gente, quando vocês colocarem pessoas para atenderem, representarem a empresa de vocês, fala da diversidade, fala da importância de você tratar bem as pessoas. Eu tenho certeza que lá na missão da Dom Gelateria, na política da Dom Gelateria, eu tenho certeza absoluta que não estava escrito: por favor, zombem de pessoas cegas porque nós não queremos que elas fiquem aqui. Ou nós não queremos que elas voltem. Eu tenho certeza que não estava isso lá. Eu nunca estive no site da empresa, passei na página do Insta por alto, mas eu tenho certeza que isso não estava lá. Mas não estava nenhum incentivo sério a que as pessoas fossem respeitadas, independente da sua diversidade. Mas, Jobis, não precisa falar isso. É óbvio. Não é. São coisas que não acontecem sempre, mas acontecem às vezes. E se acontece, a gente precisa falar para que não aconteça, né? Então aí teve um pessoal que foi lá, xingou, escrachou. Gente, não faz isso. Não é nosso papel. O nosso papel precisa ser o papel de orientar. De falar, sim, que tem uma atitude errada acontecendo aqui e, assim que possível, falar de como fazer para melhorar. Agredir o dono da empresa, francamente, não faz parte. Não é assim. Eu queria muito apelar para a filosofia. Eu acho a filosofia uma coisa muito linda, né? E filosofia tem também resposta para tudo, né? O Platão e o Aristóteles, que são expoentes da filosofia antiga, lá atrás, na Grécia, eles entendiam que... O Platão entendia que a gente devia buscar as virtudes. E para isso, um bom amigo também seria o meio. Já o Aristóteles, ele entendia que as virtudes eram meios para salvaguardar, proteger as relações, inclusive a amizade autêntica. E ele vai mais. Ele diz que sem essa salvaguarda, que seria a vivência das virtudes, a busca da felicidade será frustrada. Olha que isso é grande, isso é sério. Então, assim, todo mundo quer ser feliz. Eu pelo menos eu quero, eu tô assumindo que vocês querem. Então, para Aristóteles, se eu não buscasse ser uma pessoa virtuosa, e aí virtuosa a gente não tá falando de posturas, quaisquer que sejam, mas de traços de caráter que vão aparecer no nosso comportamento em geral, tá? Sem esses traços de caráter, a nossa vida a gente não vai ser feliz. Façamos o que fizermos, conquistemos o que conquistarmos, cheguemos onde chegarmos. Então eu posso ter dinheiro, eu posso ter cargos de imenso respeito, eu não vou ser feliz se eu não cultivar as virtudes. Falando em virtude, lá na República de Platão, o Platão traz as 4 virtudes cardeais, né? Que são as virtudes principais,
que são elas sabedoria, justiça, fortaleza e temperança. Gente, se eu fosse falar de todas essas virtudes, eu ia fazer um vídeo de 12 horas, que acho que é o máximo que o YouTube permite. Só que as últimas 2 horas seriam mudas, porque eu ia cair estirada, desidratada na 10ª hora e vocês... Eu não ia poder falar mais, então as 2 últimas vezes seriam mudas. Enfim, e o vídeo teria 0 visualizações, porque as pessoas iam ver 12 horas, a Jobis pirou. Pirou Jobis, não vai dar pra assistir, tá muito grande o vídeo. Então, não é esse o caso. Porque eu queria muito trazer uma virtude pra cá, que é a temperança. A temperança é uma das virtudes cardeais descritas por Platão. E é uma das virtudes que deve ser meta de todo ser humano, segundo Platão e Aristóteles, buscar conquistar. Então, hoje na nossa sociedade, a gente busca muito conquistar coisas. A gente busca muito conquistar símbolos, diplomas, prêmios, né? A gente se dedica bastante a isso, porque a isso está associado no nosso sistema econômico a nossa própria garantia de subsistência, certo? Mas é muito importante, fundamental, crucial, que a gente também busque a aquisição das virtudes, sem as quais a gente não vai ser feliz. A gente vai ser como aquela pessoa, aquela criança que faz castelos de areia, passa um tempão construindo e a onda bate e leva tudo. E a temperança é uma delas. Temperança não é a marca de tempero. Primeira vez que eu ouvi falar de temperança, acho que eu estava na 6ª série. Eu pensei que era a marca de tempero. Tempero, temperança, não é. A temperança é basicamente equilíbrio. É basicamente você não ser dominado pelas paixões, né? Tem gente que fala, eu tenho vontade de fazer, eu faço. Como é que é aquele ditado, gente? Me ajudem. Acordo com vergonha, mas não durmo com vontade. Acordo arrependido, mas não durmo com vontade. Gente, pelo amor de Deus. É o caos, né? A gente é homo sapiens. Sapiens, sapiens. A gente precisa pensar. A gente precisa praticar o pensamento. Não simplesmente a benefício de A, B ou C, mas a benefício meu próprio, né? E aqui eu volto às pessoas com deficiência. Recentemente, nós estamos sendo vistos como atores sociais. Nós não éramos atores sociais. Nós éramos os assistidos. É aquela pessoa que fica lá, quietinha, agradecida, recebendo a esmola institucional ou pecuniária que as pessoas nos queiram outorgar, nos queiram oferecer. Tá certo? Então a gente está saindo do patamar de assistidos para o patamar de atores sociais. Nós estamos reivindicando o nosso protagonismo. Nós estamos querendo ser protagonistas da própria história e isso é muito massa. Eu super apoio. Eu quero muito ser protagonista da minha história. Francamente, eu falo isso muitas vezes porque é verdade. Olha, para mim ser cega tudo bem, mas passar a vida inteira na mão de um de outro, sem poder decidir as coisas sobre mim, sem poder decidir a roupa que eu visto, sem poder decidir a comida que eu como, sem poder decidir que hora que eu durmo, que hora que eu acordo, francamente, eu não queria viver assim. Se meu corpo me impusesse isso, eu aceitaria, porque não teria escolha. Mas viver assim, porque é uma cultura a mim imposta, never. Eu quero viver. Ora, pois, né não? Eu quero festar, eu quero me divertir, eu quero estudar, eu quero colaborar com a sociedade, eu quero somar a comunidade em que eu estou inserida. Não é assim não? Não é justo? Mas aí, para a gente poder entrar nesses papéis, a gente precisa agir com responsabilidade. E a temperança vai nos permitir isso, né?
Lembra que a gente conversou? Até para errar, perdão, até para sofrer, a gente tem que sofrer com ética. Quando a Andressa foi lá escrever o post dela, ela falou que ela não gostou do que aconteceu. Eu também não gostei. Tanto que eu quis trazer o assunto para cá. Mas daí a gente começar a fazer inferições sobre o dono da gelateria, começar a xingar, começar a falar, não, isso não nos cabe. Isso nem nos cabe a nós, como pessoas com deficiência, fazer, porque não cabe a nenhum ser humano, gente. Tampouco cabe a quem quer que seja que deseja advogar em nossa causa. A herança histórica da pessoa com deficiência, volto, é a herança de quê? De assistido. É a herança da pessoa sem discernimento, sem protagonismo, porque as pessoas pensavam que porque você era cego ou porque você tinha uma deficiência importante, mesmo que fosse na perna, você era um inválido, você não valia nada. Olha que forte. Você não era capaz de aprender, você não era capaz de produzir, você não era capaz de consumir, né? Agora a gente está vendo que não é assim. Agora, com o avanço das ciências sociais e da tecnologia, a gente está vendo que a gente tem muito a oferecer também, né? A pessoa com deficiência institucionalizada, isolada da sociedade, porque sim, é um desperdício de potencial humano. Então, que nós possamos transformar essa visão generalizada a nosso respeito, não só com, nossa, agora as pessoas cegas, elas são vistas como capazes. As pessoas com deficiência são vistas como produtivas. As pessoas com deficiência são vistas como potenciais humanos. Veja que eu estou falando humano, não econômico apenas, não capital apenas. Potenciais humanos, dignos de serem não só aceitos, mas desejados nos espaços. Olha que lindo. Para isso, a gente também precisa fazer a nossa parte. Eu não posso dizer que fomos nós que foram pessoas com deficiência, que fizeram, que aconteceram, porque eu não tenho essa informação. Mas eu posso aproveitar essa oportunidade para dividir com vocês que nós, essa sugestão, que nós, quando formos nos pronunciar sobre as discriminações sofridas, sobre as falhas de alteridade, de noção, né, das pessoas, que a gente possa fazer isso com temperança, que a gente possa ser destacado não apenas pela nossa ciência dos nossos direitos, mas também pela nossa tranquilidade, não passividade, tá? Pela nossa generosidade, pelo nosso equilíbrio. Essas pessoas que hoje nos discriminam, elas vêm de um legado histórico-cultural, em que pessoas como nós nem sequer saíam para tomar sorvete. É essa a história pregressa que nos cerca. Nós não estamos somente lutando pelos nossos direitos. Nós estamos reconstruindo paradigmas atitudinais. Gente, isso é muito rico, minha gente, sério! Então, ó, William Henrique, da Dom Gelateria, obrigada por seu gesto. Pena que eu não pude ir lá no Paraná tomar sorvete com a Andressa. Mas seu sorvete deve ser muito bom. E agora tem um sabor novo, gente, que é o sabor da alteridade, de tratar bem a todos. Esse guarda-chuva do respeito, cada vez tem mais gente querendo entrar. Não só pessoas com deficiência, companheiros autistas, idosos, mas também comunidade toda LGBTQIAP+, nossos amigos pretos que estão cansados de serem vistos como ladrões em potencial. Não é não? E todo esse pessoal não tá de mimimi. A gente só tá cansado. Mas mesmo cansado, a gente vai tentar agir com temperança.